como eu falei para vocês, no dia de hoje eu fiz uma pesquisa aqui dos rendimentos aí de CDBs, LCIs e LCAs. Então é o seguinte, ó, nessa pesquisa que eu fiz aqui, eu pesquisei muito, só não pesquisei foi no Inter e no Nubank, mas pesquisei aí em diversos locais, tá? Banco do Brasil, como eu já falei para vocês, tem um CDB 97% CDI, que é para sua reserva de emergência, se você não quiser abrir conta em outros locais aí que que tenham um CDB que rendam 100% CDI. A gente fala no mínimo aí que tem que ser 100% do CDI, tá? Então, o Banco do Brasil tem esse CDB 97% CDI, mas basicamente só serve para aquelas pessoas aí que não querem tirar dinheiro de jeito nenhum do Banco do Brasil. Tem gente que é das antigas e prefere aí deixar o dinheiro somente no Banco do Brasil. Então é o seguinte, ó, o Banco do Brasil tem um outro CDB aqui pré-fixado, 14,17%, tá? Esse pré-fixado aqui, CDB pré-fixado do Banco do Brasil, é para 360 dias, tá? Tem uma LCA pós-fixada com vencimento para 2027 de 92% CDI, o Banco do Brasil, tá? Então o Banco do Brasil tem como eu falei num vídeo aí que anteriormente, que com o aumento da Selic, a gente teria um problema aí que alguns bancos começariam a diminuir os rendimentos. Era o meu sentimento e realmente aconteceu. Alguns bancos começaram a diminuir os rendimentos aí sobre os pós-fixados. Em compensação, eles aumentaram os pré-fixados. E por que eles aumentaram os pré-fixados? Porque o Copom, ele já falou que os juros vão chegar a 14 e 25% aí no ano que vem. E o Boletim Focus, por exemplo, estou entrando aqui no site do Boletim Focus hoje, que hoje saiu aqui a pesquisa do relatório do Boletim Focus, tá? Então o Boletim Focus, no dia de hoje, já está precificando uma taxa Selic terminal em 14%. Mas foi tão fácil de especificar essa Selic terminal justamente porque o Banco Central já avisou que no ano que vem, a economia permanecendo desse jeito, a Selic vai chegar lá em 14% e 25%. Então, ó, na data de hoje, eles estão prevendo o IPCA aqui, um aumento do IPCA para 4,89% e a Selic aqui, tá? Eles previram aqui fechar para 2024 12%. A gente já está a mais de 12%. Para o ano que vem, final de 2025, eles estão prevendo fechar em 14%. A gente já sabe que, permanecendo desse jeito, lá em 2025, em março de 2025, a Selic estará rendendo 14,25%, tá? Então, o próprio Boletim Focus já está precificando os 14%, mas sinceramente foi tão fácil precificar que nem tinha essa necessidade de precificar 14,25%. E, como eu estava falando, os rendimentos, como já estão precificando aí um rendimento aí tão superior a 14% para o ano que vem, o que acontece? Os bancos começam a diminuir os rendimentos pós-fixados e começam a aumentar aí os pré-fixados. Os pré-fixados aí, eles deram uma melhorada, por exemplo, no Banco do Brasil, para 280 dias, tem uma LCA pré a 12,9%, 12,90%. Uma para 370 dias, 13,24%. Uma para 720 dias, 12,89%. E para 1.080 dias, 12,68%. Seguinte, pegar o investimento aqui pré-longo, qual o risco? Apesar que a LCA, LCI é isenta de imposto de renda, mas o risco é a taxa Selic ficar muito maior do que isso aí. E o rendimento líquido da Selic aí, abatendo imposto de renda, ainda ser maior que a taxa pré-fixada. E o seguinte, todo mundo comete erros. Eu vou falar um erro que eu cometi aqui com vocês. Por exemplo, na pandemia, aconteceu o seguinte, os juros caíram para 2%. O Banco Central diminuiu a 2%. Apareceu na época um CDB pré-fixado. Não lembro o banco, mas foi no BTG, mas não lembro de qual banco que era esse CDB. O pré-fixado rendendo a 6%, tá? Um pré-fixado 6% com a taxa Selic em 2%, pô, chuchu, né? Vão investir. O que aconteceu? A inflação subiu desbaratinadamente, chegou a mais de 10% lá em 2020, 2021, se não me engano, no 2021. Chegando em 10%, o Banco Central teve que chegar aos juros lá em 13,75%. E o meu investimento era pré-fixado em 6%. Qual foi o risco que eu assumi? O risco foi, eu investi com uma taxa Selic a 2%, então estou passando o erro para aprender com o meu erro, tá, galera? Então eu investi com a taxa Selic a 2%, num pré-fixado de 6%. No ano seguinte, a inflação chegou a 10%, o Banco Central teve que colocar a taxa de juros acima de 13%, e com isso o meu rendimento ficou negativo.
considerando a inflação da época, que o meu pré-fixado era 6%, ou seja, eu investi num CDB pré-fixado rendendo a 6% com uma taxa Selic a 2 e o meu investimento ficou negativo, entre aspas, né? Porque se eu tivesse aplicado somente numa inflação, eu ia receber 4% a mais do que tendo aplicado no pré-fixado. Então, o problema do pré-fixado é esse. Se a economia ficar ruim, os juros começarem a aumentar aí loucamente, a gente vai ter aí, se você investir no pré-fixado, não é investimento de mais risco, é um investimento tranquilo, mas você pode ter um rendimento negativo se a economia ficar ruim. Então tem sempre que diversificar a sua carteira, pegar pós, pegar pré-fixado e pegar aí IPCA mais também para você ter ganhos da inflação. Então tem que tomar sempre esse cuidado. Então eu mostrei para vocês aqui os pré-fixados do Banco do Brasil. O Banco do Brasil também tem LCA sem resgate, rendendo a 94% do CDI, tá? Essa sem resgate. E a LCI a 92% do CDI. Um outro banco tem um investimento aí promocional para quem abrir conta nele, é banco pequeno agora, eu estou alternando aqui entre pequeno e grande. O banco agora é o Neon. Banco Neon tem um CDB pós-fixado, mesmo com o aumento da Selic aí, eu pesquisei hoje, ele continua com esse CDB, rendendo a 150% do CDI, só que é somente para 2 meses, tá? O Banco Neon, então, se você abrir conta no Banco Neon, por exemplo, não tem promoção nenhuma. Tem que ser usuário que nunca investiu aí no Banco Neon, você vai ganhar esse CDB aí promocional rendendo a 150% do CDI ou enquanto durarem os estoques. É assim mesmo que funciona. E eles têm um cofrinho que rende aí de 100 a 113% do CDI. Então qual o cuidado que você tem que tomar com esse cofrinho aí do Banco Neon? O cofrinho do Banco Neon é muito parecido aí com as caixinhas do Nubank, com o porquinho do Banco Inter, com as metas do IT e do Itaú. O cofrinho, se você deixar até 6 meses no Banco Neon, obviamente que é um cofrinho para você guardar dinheiro para curto prazo, então obviamente você vai tirar antes. Então eu acredito que ninguém vai conseguir chegar no 113%, mas começa com 100% até 6 meses e vai aumentando gradativamente quanto mais tempo ficar o dinheiro no cofrinho, chegando a 113% do CDI. Então o Neon tem essa particularidade aí, mas nos primeiros 6 meses é 100% CDI e provavelmente a gente consegue tirar esse dinheiro antes aí, deixando no cofrinho justamente para pagar uma conta, a gente para deixar dinheiro rendendo, por exemplo, eu uso o Itaú, eu uso a meta do Itaú para guardar o dinheiro, depois eu vou tirando conforme for passando o tempo. Eu também uso o Mercado Pago para o dinheiro do dia a dia. Estou testando agora o Recarga Pay, coloquei uma merrequinha lá para ver os rendimentos, tá? Então o Banco Neon funciona dessa forma aí. Como eu falei também anteriormente, ó, nós temos aí o Banco Votorantim, que ele tem envelopes aí que rendem aí a 100% do CDI. Esses envelopes é igualzinho aos outros, só muda o nome. E tem o CDB promocional para novos clientes, rendendo a 136% do CDI. Outra consulta que eu fiz aqui foi no PagBank. Eu pesquisei aqui melhores opções do PagBank mesmo, tá? Então, enquanto eu falar aqui, eu vou falar específico aqui de alguns bancos, depois eu falo aqui genericamente. Então, PagBank tem um CDB pré, rendendo a 15,40% em 2 anos. Então, o PagBank tem esse CDB pré. E tem um CDB pós na data de hoje a 115% CDI também para 2 anos, que um mínimo de aplicação é R$500, tá? No Banco do Brasil, Neon, Votorantim, que a aplicação mínima é tudo R$1. Banco do Brasil, em alguns casos, 1 centavo, se você já tiver um dinheirinho lá. Então, o PagBank tem as duas melhores opções que eu achei aqui. Foi esse CDB pré-fixado a 15,4%, um CDB pós-fixado a 115% aí do CDI, tá? E eu pesquisei aqui também no PicPay. No PicPay, a conta rende a 102% do CDI. Então, comparando aí com o Mercado Pago, o PicPay rende menos aí, Mercado Pago rende aí 115% do CDI, tá? Ele tem aí os cofrinhos que rendem a 102% do CDI. Ele tem um CDB para 3 anos pré-fixado, que rende aí 16,12% do CDI. E ele tem aqui um outro para 2 anos, 15,89% do CDI. E tem um outro pós-fixado aqui. Não, eu tô falando errado. Eu falei 15,89% do CDI, eu falei errado. Ô cabeça. Ele tem um CDB pré-fixado, rendendo a 16,12% aí para 3 anos. PicPay tem um para 2 anos, pré-fixado a 15,89%. A gente tem mania de falar tudo do CDI, do CDI, do CDI. Acaba indo no automático aí no CDI. E
tem um pós-fixado rendendo agora sim, um pós-fixado a 115% do CDI. Agora eu vou falar aqui do Santander. Santander, para quem tem conta no Santander, ele tem um CDB, rende aí 100% do CDI. Eu tinha pesquisado ontem, mas tentei confirmar hoje nas LCAs, mas ele estava deixando indisponível para mim. Estou tentando pesquisar aqui de novo agora durante a noite para ver se eu consigo. Inclusive, agora eu estou tentando pesquisar de novo nessa LCA para ver se ele mostra aqui para mim quanto que está rendendo. Não, ele abriu. Santander, então, tem o seguinte, ó. Ele tem 3 LCAs aqui. Uma é uma pré-fixada que ele não fala o percentual mínimo aqui, o percentual de rendimento. Provavelmente você só vai saber o rendimento aplicando e fechando a aplicação nele. Então, não vou falar desse pré-fixado aqui. Então, o Santander tem um pré-fixado a 92% do CDI para 12 meses e tem aqui um outro pré-fixado. Falei invertido de novo. Santander tem um pós-fixado rendendo a 92% CDI e um outro pós-fixado aqui para 2 anos a 93% CDI. A aplicação mínima aqui de R$1.000, tá? Então o Santander tem essas duas opções aqui. O pré eu não vou falar, porque o pré, infelizmente, aqui você tem que fechar a aplicação. Eu tenho nada aqui no Santander para poder fazer essa simulação aqui. Então, ele só deixa dizer, só deixa mostrar a taxa depois que você for efetivar. O banco, a Caixa Econômica, por exemplo, já mostra antes. Beber um pouco d'água aqui. Agora eu vou falar do Banco Itaú. O Banco Itaú, esse banco aqui, para ele falir, o Brasil tem que ter falido primeiro. O Banco Itaú é gigante. Mas a gente sabe, né? No passado, quem conhece aí, quem sabe aí, quem assistia muita Fórmula 1, por exemplo, no ano passado a gente tinha aí o Ayrton Senna que era patrocinado pelo Banco Nacional. As pessoas falavam que o Banco Nacional nunca ia quebrar. E o Banco Nacional quebrou. Então, assim, a gente fala que o Banco Itaú só quebra se o Brasil falir. Mas a gente viu que o Banco Nacional quebrou e o Itaú comprou o Unibanco, que estava quase falindo também. Então, o Itaú comprou o Unibanco, o Banco Nacional teve essa falência e o Banco Nacional era gigante. Era patrocinador lá do Ayrton Senna. Então, o Itaú, a gente fala Itaú, mas é Itaú Unibanco, que o Unibanco quase quebrado, o Itaú agregou. O Itaú tem um CDB aí rendendo a 100% do CDI. Esse CDB, eu precisei usar esse CDB final de semana. Eu precisei usar esse CDB aí num domingo à noite e eu consegui retirar esse CDB aí no domingo à noite com tranquilidade. Então, assim, esse aqui eu atesto com certeza que você consegue tirar aí em qualquer horário. Esse CDB rendendo a 100% do CDI. Esse CDB, a aplicação mínima aí é de R$1, tá? E eu achei interessante, mesmo com a taxa Selic terminal, que a gente já sabe lá, que a gente está sabendo aí que o Banco Central falou no seu comunicado aí do aumento da Selic, que a taxa Selic vai chegar aí em 14,25% no ano que vem, tendo mais 2% de aumento, que eles chamam aí ou seja, 200 bips, que eles falam que cada 1 bip é 0,01%, então 100 bips é 1%. Isso eu aprendi também pesquisando na internet a linguagem deles para poder entender esse relatório deles, tá? Então, o Banco Itaú tem um CDB pré-fixado aí, de aplicação mínima aí de R$500, de 14,91%, e ele colocou excelentes opções aqui de CDB e IPCA+, porém, ele colocou uma aplicação mínima muito grande, pelo menos para mim é grande. Aplicação mínima aí de R$10.000. Para 5 anos é IPCA mais 7,21% CDB. Para 4 anos IPCA mais 7,44%. Para 2 anos IPCA mais 7,69%. Para 3 anos IPCA mais 7,62%. E esse CDB para 1 ano IPCA mais 6,83%. Hoje o Banco Itaú tinha uma LCI pré. Eu vou te falar, eu tinha uma reserva no Mercado Pago lá, eu tirei R$1.000 da reserva e coloquei nessa LCI. Coloquei a reserva que eu falo no Mercado Pago é das contas do dia a dia. Acabei aplicando lá nessa LCI pré-fixada do Itaú. A LCI pré-fixada do Itaú está rendendo 14% aí ao ano. A mais alta do outro banco grande aqui, o Banco do Brasil que eu vi, era 13,24%. Então do Itaú está rendendo aí 14%. Vencimento aí para 2 anos. E os pós-fixados, o Itaú tinha 94% do CDI. Agora, pós-fixado do Itaú é 93% do CDI. Então, o Itaú diminuiu aqui o seu rendimento pós-fixado. Como eu falei, com a graça do negócio, eles estão jogando no pré-fixado, porque sabe que a taxa pós vai aumentar e ele fecha a taxa pré-fixada. Então, a taxa pré-fixada está
14% CDI na data de hoje, você tinha que conseguir aí esse LCI pré para 2 anos, tá? Outra conta que eu quero falar para vocês aqui é o Mercado Pago. Acho que a internet aqui deu uma rateada, hein? Vamos lá. A outra conta que eu tenho aqui é o Mercado Pago. Mercado Pago, a conta rende aí 105% CDI se você aplicar lá R$1.000, deixar R$1.000 na conta aí mensalmente. Mesmo que você use todos os R$1.000, sempre vai estar rendendo 100% CDI. As reservas rendem 105% CDI. No Mercado Pago aqui está com CDB turbinado, rendendo a 107% CDI, tá? Com liquidez diária. Esse CDB turbinado aí, sinceramente, não vi graça não. E no Mercado Pago aqui tem um outro CDB, só que é somente para 6 meses, rendendo a 110% CDI. Eu, sinceramente, acredito aí com tanto aumento da Selic que contas como Recarga Pay, 99Pay, 99Pay, Mercado Pago, Claro Pay, isso tudo aí eles vão começar a diminuir rendimento, porque não são instituições grandes para conseguir sustentar tanto tempo aí com a Selic tão alta, tá? Então, o Mercado Pago, passei rapidinho aqui. E o BTG, pesquisei no BTG também, do LCIs e CDBs do próprio BTG. Então é o seguinte, ó, o BTG tem um CDB lá para 2 anos, pós-fixado, que serve para sua reserva de emergência, a 100% do CDI. Ele tem aí uma LCA para 1 ano, a 93% CDI. BTG, tudo é aplicação mínima aqui de R$500 nas LCAs e o CDB é R$50. Tem uma LCA pré-fixada 13,08%. Uma pré-fixada 13,13% para 1 ano. Essa 93% pós-fixada 13,08 e 13,13 que eu pesquisei lá no BTG era para 1 ano. Já uma 93% do CDI é para 2 anos, tá? Então 93% do CDI para 2 anos. E, como eu falei, o CDB liquidez diária para 100% CDI para 2 anos. Então, o BTG que não tem tantas assim opções boas para aplicar que sejam do próprio BTG. Tem opções de outras instituições um pouco mais arriscadas, por exemplo, como o Banco Master, tá? Então, BTG não tem tantas opções aqui para você estar aplicando aí. Agora, eu também pesquisei aqui no Banco Sofisa. Banco Sofisa tem uma LCA de todos aqui pós-fixadas, foi a melhor que eu achei aqui, tá? Ele tem uma LCA pós-fixada rendendo a 96,50% do CDI, só que é para 9 meses, tá? E ele tem aqui mais ou menos uma LCA pré-fixada a 12,5% CDI para 2 anos. Lembrando que LCAs são isentos de imposto de renda, tá? E o Sofisa tem um CDB rendendo a 110% do CDI com liquidez diária. Para mim, o melhor investimento do Sofisa, sem sombra de dúvida, é o CDB 110% CDI. Dinheiro você consegue tirar a qualquer momento, tem limitação de horário e dias úteis, mas é 110% CDI. A LCA você não consegue tirar só depois de 9 meses, tá? Então essas foram as melhores opções que eu achei no dia de hoje do Sofisa direto. Agora, eu pesquisei aqui as opções do Banco da Ecoval. O problema do Banco da Ecoval é que a gente não consegue, infelizmente, se você não pesquisar às 8 horas da manhã, a gente não consegue pegar todos os investimentos disponíveis no Banco da Ecoval. Você tem que abrir bem cedo a internet lá, o seu aplicativo, às 8 horas da manhã, 8h01, porque entra rápido e sai rápido essas aplicações. O Banco da Ecoval, como eu já falei aqui nas melhores opções aqui para reserva de emergência, é o CDB 110% de CDI de liquidez diária. Mas o Banco da Ecoval aqui também tem outras excelentes opções aqui com rendimentos mais interessantes, tá? O Banco da Ecoval tem CDB pré-fixado aqui para 2 anos a 15,5%, 15,50%, né, para 15,5% em 2 anos. Tem outro pré-fixado aqui, 15,30% em 3 anos. Tem um para 1 ano, 15,25%. Um outro aqui para 3 anos, 15,05%. Ele tem aqui um IPCA mais para 2 anos. Aqui, esse aqui eu achei muito bom. IPCA mais 8,31 para 2 anos. Tem IPCA mais 8,27 para 5 anos. O título do Tesouro Direto hoje, Tesouro Direto fechou hoje, IPCA mais 2029 é 7,71. Então o Banco da Ecoval está pagando 8,31 aí para 2 anos, tá? Então, ó, tem para 5 anos 8,27, para 3 anos 8,20%, IPCA mais 8,2%, para 4 anos IPCA mais 8,06% e para 1 ano IPCA mais 7,84%. Como eu falei aqui, ó, Tesouro IPCA mais 2029 tá aí com 7,81%, IPCA mais 7,81%. Os pré-fixados aqui do Banco da Ecoval que estão pagando aqui, ó, apesar que o pré-fixado aqui do Tesouro Direto é
para 2027, são 3 anos. Para 2 anos aqui no Daycoval tem um aqui, ó, 15,50. Tesouro Direto pré-fixado 2 anos aqui tá 3 anos, tá 15,39. Então tá pagando um pouquinho mais aí que o Tesouro Direto. Já se você tem investimentos aí na Caixa Econômica e não tirou o dinheiro da Caixa Econômica ainda, você só tem 2 opções de investimento lá. Você tem a LCI sem resgate, rendendo 90% CDI, e a LCI com resgate, rendendo 89% CDI. Sinceramente, vale a pena não pagar. Abre conta no Banco do Brasil, não quebre conta, não quer banco pequeno, abre conta no Banco do Brasil, abre no Itaú, que você vai ter rendimentos muito superiores que o da Caixa, tá? E a Caixa, essa LCI, o que ela faz? Ela pega emprestado, né, o seu dinheiro para aplicar em imóveis. A gente sabe que a Caixa tá com problemas aí para investimentos aí do pessoal da casa própria, por exemplo, no que vem. Nem todos podem conseguir financiamento porque a Caixa viu muita redução da poupança aí, dos valores da poupança. E graças a Deus os brasileiros estão deixando de colocar o dinheiro na poupança e outros investimentos. A LCI da Caixa serve para isso, para investir em imóveis, para emprestar para as pessoas comprarem os seus imóveis. Mas um rendimento de 90% e 89% CDI, fala sério, tô fora. Porém, aqueles que não queiram tirar a conta da Caixa, então tem essas 2 opções aí. E a poupança, os CDBs são horríveis, não rendem nem 100% do CDI. Então na Caixa aqui, sinceramente, eu coloquei porque tem gente que gosta, né? Mas as opções atuais são horríveis. E agora eu vou falar aqui de opções diversas. Eu consegui aqui de aplicação mínima de R$1.000, que eu pesquisei. E você acha LCA do BDMG a 95% CDI para 3 anos. Do Banco ABC tem 93% para 3 anos. 93,5% para 1 ano. Banco BRB, Banco de Brasília, 92,5% para 1 ano. Tem 2 pré-fixados aqui do ABC também, LCA ABC, 14% para 3 e 13,8% para 2 anos. Tem o CDB do Banco Paine, pagando 16% em 2 anos. Banco Original, 15,7% para 2 anos. Isso aqui em corretoras. Banco Votorantim, 14,4% para 1 ano. Tem um outro Paine aqui, IPCA mais 8,5%. Eu, sinceramente, eu prefiro pegar IPCA mais 8,31 do Daycoval do que pegar um IPCA mais 8,5 do Paine. Daycoval é muito mais seguro do que o Paine. E tem um BTG IPCA mais 7,8% aí para 1 ano. Então foram essas pesquisas aqui que eu fiz de diversos investimentos aí em renda fixa no dia de hoje que tinham disponíveis aí.